encontro com apoiadores da classe artística, o ex-presidente Lula disse nesta quinta-feira que está mais tranquilo do que os juízes do processo do qual ele é alvo. Ô Caio, me explique o seguinte, não é raro o Lula nos confundir, certo? O que ele está querendo dizer? Ele está tranquilo, está nervoso, está preocupado? Só entre nós dois. Você vai conseguir explicar isso, será? Porque muita gente não entende. Cá entre nós, eu acho que ele tá preocupado, ele tá na mão, porque ele sabe que vai dar ruim dia 24, quarta-feira que vem. Ele sabe que vai dar ruim. Mas enfim, ele se diz tranquilo. Aliás, mais tranquilo ainda do que os 3 desembargadores que vão julgar ele na quarta-feira que vem no TRF4 lá em Porto Alegre. A frase dele ontem, aqui em São Paulo, foi a seguinte: duvido que os juízes que já me julgaram e que vão me julgar estejam nesse momento com a tranquilidade que eu estou. Foi o que ele falou no encontro que teve no Instituto Lula, aqui em São Paulo. Ele reuniu bastante gente, foi um encontro de 3 horas, e num palco, estava lá ele, atrás dele alguns artistas, alguns intelectuais e pessoas do PT também, a senadora Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT, a Fernando Haddad e daí por diante. Celso Amorim, que foi ministro na gestão dele. Enfim, tinha bastante gente na plateia também, muita gente escutando o que eles tinham para falar. Foi um encontro de 3 horas, por 2 horas e meia mais ou menos teve apresentação de bailarino, teve Fernando Haddad falando, Gleisi Hoffmann também, e aí nos últimos 30 minutos ele discursou. Ele falou o seguinte, que vai brigar até o fim para provar a inocência dele. Ele fala que depois do carnaval ele vai fazer uma caravana pela região sul do país, começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai encerrar, aliás, começando pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele vai encerrar em Porto Alegre, segundo ele, essa caravana dele aí. Aí ele fala que mesmo condenado, a sua tranquilidade vai continuar, ele diz que vai viajar pelo país, as pessoas vão ter que engolir ele, falou um monte de coisas. E pra insistir na inocência dele, ele falou isso aqui, ó. O Moro sabia que eu não tinha crime, mas o Moro, o Ministério Público e a Polícia Federal estavam com o rabo preso com a mídia e não podia mais desdizer o que eles tinham dito durante o tempo. A única razão que eu encontrei, Cristiano, para explicar isso foi a guerra do Iraque, feita pelo Bush e o comportamento do Saddam Hussein. Agora, quem tava lá? Tinham alguns músicos, a cantora Ana Canhas, que cantou lá, se apresentou, Leci Brandão, Edgar Escandurra, Odair José, e agora alguns intelectuais. Vou pedir ajuda de um outro intelectual, Cláudio Tognoli. Raduan Nassar, me ajuda aí, por favor. Raduan Nassar e Alice Ruiz, você os conhece? Eles são intelectuais? O Raduan é autor de 2 livros, o que eu prefiro mais é Um Copo de Cólera, né? E tem também o Lavoura Arcaica. É um super escritor. Ganhou o Camões ano passado. Aliás, 2016. Você brasileiro, tudo bem, a gente não gosta do Lula, mas a obra não se confunde com a opinião política do autor, né? Todo brasileiro tem de ler Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. É obrigatório, porque é lindíssimo. E Alice Ruiz? Desconheço. É poetisa. Estavam lá representando a classe intelectual. Foi esse o encontro, estavam lá. Carlos Aros. Agora, o Carlos Aros não estava. Agora é o seguinte. Estavam lá, ponto. Carlos Aros. Agora, Tognoli, chama atenção que nesse momento em que os holofotes estão todos apontados para Porto Alegre, hoje a gente ouviu o secretário de Segurança lá de Porto Alegre falando, né, como o esquema está sendo montado no Rio Grande do Sul e tudo mais, e onde o Lula vai ser julgado, e aí o PT agora pronto, ou quase pronto, para apresentar uma nova carta ao povo brasileiro. Da outra vez a gente sabe o resultado da carta e etc. Mas dessa vez me parece um pouco mais difícil fazer o recado chegar no coração dos destinatários, né? Aros,
O jornal Estado de São Paulo antecipa nessa sexta-feira que a carta vai ser, a nova carta aos brasileiros do PT, vai ser direcionada à classe média. Aí, caríssimo ouvinte, eu quero te explicar por que o foco é a classe média. Eu tenho dito mais de uma vez aqui no Morning Show que os livros de história mostram que a classe média é bastantemente a válvula de pressão que acompanha os partidos políticos. Quando a classe média ficou descontente com a República do Café com Leite, presidente mineiro, presidente paulista, eles foram lá e se aproximaram dos jovens tenentistas comandados por Getúlio Vargas e derrubaram o Washington Luiz. Quando o Vargas fechou demais o poder, a classe média leva o Vargas ao suicídio com aquele tiro no coração, vestindo um pijama de alamares no dia 24 de agosto. Depois, quando o Jango vai muito para o lado comunista, a classe média se aproxima dos milico, aperta o poder, as esquerdas querem fazer uma guerrilha urbana, a classe média pede o AI-5, que naquele 13 de dezembro de 68 fecha o Congresso Nacional. Aí, quando a inflação fica impagável, nos dois sentidos do termo, a classe média força os militares para largarem o poder e entregar o poder a um civil para que administrasse o caos econômico então criado. Essa classe média não foi a classe média a qual o PT quer se endereçar, não é a classe média brasileira que endossou o Lula. É a classe média que endossava os seus oponentes, é a classe média que votava no Serra, é a classe média que deu 54 milhões de votos para o Aécio, por aí vai. Só que o seguinte, essa classe média cuja parte mais sensível do corpo é o bolso, essa classe média está muito temerária com a questão do Henrique Meirelles vão fazer o país decolar, sobretudo a partir dessa semana, quando a Standard & Poor's abaixa a nota de classificação do Brasil para BB-, ou seja, é um país em descrédito. Então Lula quer abocanhar essa classe média, que ele não dispõe dela, nunca dispôs. O que o Lula dispôs, Aros, ele dispôs de uma nova classe média que ele criou. Tanto que o Dr. Tuma Júnior conta que uma vez o Lula chegou para ele e falou assim: seguinte, Tuma, meu governo vai ser 3 bases. BNDES para rico, Bolsa Família para pobre e vamos criar uma nova classe média com eletrodoméstico linha branca barato, fogão, geladeira, carro em 90 mês. Falou isso pro Tuma. E ele cria uma nova classe média que, ao fim e ao cabo do governo Dilma, despenca e hoje engorda a fatia bovina de 14 milhões de desempregados. Essa classe média, apesar de tudo, essa nova classe média que hoje está pobre, não se sabe se ela vai votar no Lula ou em quem venha. Mas o Lula sabe que ele pode abocanhar os votos da classe média que jamais votou nele e que agora está descontente com o governo Temer. Essa é a tosse de fundo nervoso da carta prolatada.